Olá, tudo bom? Hoje eu vou te falar de um erro que muitas pessoas cometem e que é bem grave. Pode até mesmo custar a vida dessas pessoas. Inclusive, eu soube recentemente do caso de uma pessoa, de um idoso, que faleceu por conta desse problema. E soube um caso de uma outra pessoa que conseguiu descobrir essa questão a tempo e mudou a alimentação, conseguindo reverter esse quadro. Eu vou te falar como fazer isso para você ficar ligado. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem e se você tem alguma condição de saúde. Recentemente você descobriu algum problema de saúde, mesmo que não tenha nada a ver com esse daqui do vídeo, me fala se você tem algum tipo de condição de saúde para eu poder fazer mais vídeos sobre ela e poder te ajudar também. Se você puder, aproveita e deixa sua curtida no vídeo, isso é super importante para mim. Vamos começar falando dessa condição específica aqui que pode colocar a nossa vida em risco. Essa condição específica se chama hipocalemia, que é um nome científico para deficiência de potássio. Pode parecer incrível, mas muitas pessoas sofrem com essa deficiência sem saber. É um exame importante de você fazer quando for dosar o exame de sangue, porque pode causar vários problemas. O potássio é muito importante para o nosso coração, ele controla os batimentos cardíacos, regula a pressão arterial, mantém os músculos funcionando corretamente e até mesmo ajuda, olha só, o nosso intestino a se mover por conta desse controle da musculatura que ele tem. Ainda tem a questão da falta do potássio, né, da deficiência do potássio, em que o corpo literalmente perde o ritmo, né, inclusive o ritmo do coração. Então o potássio está muito relacionado com essa parte muscular, com essa parte de contração muscular, e o coração pode sofrer muito com isso. E muitas pessoas não sabem, mas os idosos podem ser mais afetados por uma conjuntura específica que muitas vezes acomete alguns idosos. Claro que a primeira coisa que sempre salta aos olhos é a questão da alimentação mais restritiva. Muitas pessoas, com o passar da idade, vão ficando cada vez mais restritivas, seletivas com a alimentação, se preocupam muito com alguns alimentos específicos, com calorias, e passam a consumir menos variedade alimentar. Então, às vezes, diminuem os alimentos fontes de potássio no dia a dia. Outra coisa pode ser o consumo de alguns medicamentos, que podem depletar o potássio, como alguns diuréticos, que às vezes a pessoa toma para controlar a pressão, ou inchaço, que realmente tem que controlar, mas ele acaba depletando o potássio através dos rins, ou laxantes podem fazer com que você perca o potássio pela urina ou pelas fezes. Então é importante que, se você toma algum desses remédios, que você converse com o seu médico e verifique se é o caso, para pensar juntos em como aumentar os alimentos ricos em potássio para você garantir que não vai ter nenhum tipo de deficiência nesse sentido. Tem a questão também da desidratação. Os idosos normalmente sentem menos sede, né? A gente vai perdendo um pouco essa sensibilidade da sede, o que pode levar a uma desidratação leve, mais crônica, e isso agrava a perda de eletrólitos, como o próprio potássio, que pode causar esse problema que eu falei para você. Tem também a questão de doenças crônicas, de alimentação mal orientada, às vezes da própria cabeça da pessoa. Algumas pessoas que fazem dietas com restrição exagerada, param completamente de consumir frutas, vegetais e acabam tendo uma redução natural do potássio por conta disso. Isso acaba sendo muito perigoso para a nossa saúde. A hipocalemia, essa deficiência do potássio, pode levar a uma fraqueza, sim, mas, como eu te falei, se for um caso muito grave de deficiência de potássio, pode até mesmo ser fatal, porque pode levar à arritmia cardíaca, ou seja, os batimentos irregulares, pode levar à parada cardíaca durante o sono, em casos mais graves, insuficiência respiratória, porque o músculo respiratório, né, os músculos respiratórios, também precisam do potássio para fazer a contração regular deles. Uma fraqueza muscular recorrente, constante e progressiva. Como o potássio está muito relacionado com essa questão muscular, a pessoa às vezes tem dificuldade para andar, começa a ficar com mais dificuldade para cumprir as ações do dia a dia que antes cumpria facilmente, e até mesmo problemas digestivos. A pessoa fala assim: ai, Patrícia, estou com uma constipação que não melhora por nada. Porque como o potássio está muito baixo, o próprio músculo do intestino não consegue contrair como deveria para eliminar as fezes. Durante a noite, esse problema pode ser mais agravado por conta da questão fisiológica mesmo da gente, em que a gente tem o que a gente chama de dipping noturno, quando a nossa pressão arterial diminui fisiologicamente, o coração desacelera, e aí uma arritmia pode até passar despercebida,
levando a um colapso silencioso. Muitas pessoas podem desenvolver isso durante a noite, podem ter um quadro dessa noite sem saber que estão tendo. Além disso, muitas pessoas relatam que podem ter tontura noturna relacionada a essa deficiência de potássio, o que também é perigoso, porque se você levanta para urinar à noite e fica muito tonto, pode cair, bater com a cabeça, pode quebrar algum osso, ter uma lesão mais grave, que também pode colocar a sua vida em risco. Por isso que a gente fala que à noite tudo é mais complicado. Claro que existe como você reverter isso, como eu te falei, e quando a gente pensa em reverter essa questão de deficiência de potássio, a gente sempre pensa na alimentação. Os suplementos de potássio são muito perigosos e devem sempre ser tomados com orientação do nutricionista ou do médico de forma muito próxima e muito orientada personalizadamente, porque esse equilíbrio do potássio com o sódio é muito delicado e pode mudar o ritmo cardíaco. Então é muito interessante que você tente fazer essa mudança pela alimentação. Então uma banana média já vai ter aproximadamente 400 miligramas de potássio. Meio abacate pode ter de 500 a 600 miligramas de potássio. Então já dá pra gente conseguir uma grande quantidade de potássio através da própria alimentação com essas duas frutas, por exemplo, que são fáceis de você acrescentar no dia a dia. Teve uma pesquisa muito interessante realizada no New England Journal of Medicine que relacionou que quanto maior a ingestão de potássio, menor o risco de eventos cardiovasculares fatais. Mas quando a gente fala em potássio, é potássio alimentar, tá? Mais uma vez essa ressalva. E falando em potássio alimentar, a Organização Mundial de Saúde indica que você consuma entre 2.500 e 3.500 miligramas de potássio por dia. Claro que as necessidades podem mudar, né, de acordo com ser homem ou mulher, a idade que você tá, a fase de vida, se tá grávida, se não tá grávida, se tem alguma condição de saúde. Mas, em média, fica por aí, para você ter uma noção pro seu dia a dia. Então, focar em alimentos fontes de potássio é muito importante. Até porque não é só o excesso de sal que mata, de sódio, né? Mas a falta de potássio também, como você percebeu. O potássio, ele acaba agindo como um contraponto do sódio, né? Existe a bomba de sódio e potássio, em que o potássio também ajuda a excretar o excesso de sódio que tem no nosso corpo. Então, o excesso de líquido, né? Quando o sódio sai, ele agarra junto a água excedente e elimina através da urina, então diminui a sobrecarga do coração, diminui o inchaço corporal. Então o potássio é muito maravilhoso, desde que de fontes naturais e alimentares mesmo. Já falei para você do abacate, já falei da banana, que são boas fontes. Existem outras fontes muito interessantes também. São fontes vegetais. Então, a água de coco é fantástica, a banana, né, já te falei, a batata é fantástica, também o feijão é muito bom, uma ótima fonte. Laranja, kiwi, mamão, o melão é uma boa fonte de potássio, e os folhosos, né? Espinafre, couve, brócolis, e também as leguminosas, como a lentilha, o grão de bico, são ótimas fontes de potássio. Então você vê que se você tiver uma dieta focada em legumes, verduras e frutas, muito provavelmente você não vai ter deficiência de potássio. O que acontece é que muitas pessoas hoje em dia estão tendo uma alimentação muito pobre nutricionalmente. Arroz e bife, arroz e frango, então macarrão, coxinha, muito congelado, industrializado, e aí realmente pode ter uma conjuntura que favoreça essa deficiência. Me conta se você costuma comer esses alimentos que naturalmente já tem potássio no seu dia a dia ou se você vai passar a caprichar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!